Todos nós sabemos que existem aquelas pessoas que parecem terem nascido com toda a sorte do mundo. Ou, como muitos dizem, com a cara virada para a lua. Pessoas que em um simples passeio até a padaria, por exemplo, encontram 100, 200, 300 reais. Dentro desse conjunto limitadíssimo de seres humanos, ainda tem aqueles que ultrapassam as leis da probabilidade e surpreendem até a si mesmos, achando artefatos antigos, peças de colecionador caríssimas ou até mesmo pedras preciosas. E o melhor, tudo por coincidência do destino. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essas pessoas e 10 objetos que foram encontrados tão acidentalmente que fica até difícil acreditar. Esmeraldas gigantes em mina no Brasil. Em um dia comum de trabalho, um minerador baiano teve uma imensa surpresa ao explorar uma mina e se deparar com uma das maiores e mais valiosas esmeraldas já encontradas no planeta. Localizada na mina de Carnaíba, no município de Pindobaçu, norte do estado da Bahia, a esmeralda pesava cerca de 360 quilos e tinha 1,3 metros de altura. Mas calma lá, acha que esse achado foi inédito? No ano de 2001, uma outra pedra foi descoberta e tinha 20 quilos a mais, sendo avaliada em até R$1 bilhão. A Cooperativa Mineral da Bahia foi a responsável por localizar a pedra a 200 metros de profundidade. Ela foi vendida a um minerador da região que, por motivos de segurança, quis manter em sigilo sua identidade. Mais do que compreensível, não é? Conjunto de tesouros na Bulgária. No ano de 1949, os 3 irmãos Deikov saíram em busca de argila e se depararam com algo muito mais valioso: o Tesouro de Ouro de Pinagurist, considerado um dos achados arqueológicos mais famosos da Bulgária. Ele consiste em 9 partes de ouro, uma placa, uma ânfora e 7 rítones. Com aproximadamente 6 quilos de ouro, 24 quilates, cientistas acreditam que esse tesouro possa ter sido parte de um conjunto cerimonial que foi utilizado por alguns reis antigos da Trácia, no século III a.C. O Museu Nacional de História em Sofia e outros museus ao redor do mundo possuem acesso restrito à descoberta, tendo em vista o seu valor imensurável para a história desse povo. Um dos maiores tesouros vikings já descobertos na Escócia. No ano de 2014, um fã de detectores de metal, Derek McLean, saiu de sua residência como de costume e terminou fazendo uma descoberta brilhante. Na sua busca por metais aleatórios, Derek estava no território de uma igreja, quando acabou encontrando um tesouro que consistia em artefatos preciosos utilizados por vikings, incluindo joias de ouro. Um dos membros do Tesouro da Escócia, Stuart Campbell, disse que o achado é fundamental no entendimento da verdadeira relação dos escoceses com os vikings. De acordo com as crenças, tudo indica que os vikings tenham realizado uma série de invasões ao redor do país, se estabelecido e até comercializado artefatos pela região. Quem sabe com esse artefato, essas hipóteses não possam ser confirmadas. Quadrinho do Super-Homem de 1938. No estado de Minnesota, nos Estados Unidos, uma edição raríssima da Action Comics foi encontrada. O quadrinho trazia a primeira aparição do famoso herói Super-Homem. Tudo aconteceu no ano de 2013, quando o empreiteiro David Gonzalez descobriu a revista entre jornais que estavam sendo usados como protetores para a parede do local. Estima-se que a revista tenha desempenhado a função de alicerce por pelo menos 75 anos. Algumas semanas depois, o quadrinho foi vendido para um comprador, até então desconhecido, por cerca de $175 mil. E você, teria coragem de pagar tudo isso para obter em mãos a primeira história criada do Super-Homem? No ano de 1989, em Edmstown, Pensilvânia, um homem estava andando pelo mercado das pulgas e comprou uma pintura antiga de $4, no intuito de reformá-la e reutilizá-la. Quando foi remover cuidadosamente a pintura do quadro, ele ficou deslumbrado ao encontrar simplesmente uma cópia original da Declaração da Independência,
datada do ano de 1776. Porém, apenas em 1991, o achado foi anunciado ao público por um dos membros do Departamento de Livros de Manuscritos da Sotheby's. O homem que fez a descoberta preferiu ficar no anonimato. Ainda no ano de 1991, a declaração foi leiloada por cerca de 2,5 milhões de dólares no mesmo local. 10 milhões de dólares em moedas de ouro. Na região de Golden Country, no norte da Califórnia, um casal estava passeando com seu animal de estimação como de rotina, e ao passar pela sombra de uma árvore velha, eles se depararam com um conjunto de moedas enterradas, que totalizavam 10 milhões de dólares. O tesouro era datado de 1847 a 1894 e estava em perfeito estado de fábrica. O casal preferiu se manter anônimo para evitar olheiros em sua propriedade rural e pretende vender algumas moedas pelo site da Amazon, no intuito de quitarem dívidas e realizar obras de caridade. O que você faria se encontrasse essa quantidade de moedas? Tesouro romano em um navio de Israel. Ren Feinstein e Ofer Hannah estavam mergulhando em uma região próxima às ruínas do porto romano de Caesarea. No final, acabaram saindo do percurso e avistaram um objeto de tamanho pequeno a aproximadamente 90 metros da caverna submersa que era seu objetivo principal de busca. Alguns momentos depois, os dois acharam um outro objeto e começaram a perceber que tinha algo de muito estranho ali. Decidiram voltar para a costa imediatamente e acionar a autoridade arqueológica de Israel. Ao retornar ao local, perceberam que os objetos se tratavam de um barco naufragado de 1.600 anos de história e que abrigava uma grande coleção de tesouros romanos, estátuas de deuses antigos, ornamentos em bronze e diversas moedas, sendo essas apenas uma parte dos achados. Segundo os mergulhadores que encontraram por acidente os tesouros, a experiência foi surreal e parecia que os dois estavam de fato em um filme de Piratas do Caribe. E aí? Gostaria de viver uma aventura emocionante dessas? Pedra Roseta no Egito. Voltando um pouco no tempo para o ano de 1799, Napoleão Bonaparte estava realizando uma campanha ao redor do Egito. Participante dessa missão, um soldado francês que estava na cidade de Roseta, relativamente próximo ao norte da famosa Alexandria, encontrou um bloco de pedra. Esse bloco, longe de ser qualquer um, era de um basáltico negro que tinha inscrições por todo lado. Com formato irregular, o objeto tinha textos em grego, hieróglifos egípcios e demótico egípcio. Segundo as pesquisas, acredita-se que o trecho em grego tenha sido escrito na época do faraó Ptolomeu V. A Pedra Roseta foi e ainda é fundamental para os estudos arqueológicos, até porque se não fosse por ela, talvez nunca teríamos desvendados os famosos hieróglifos. Anel de diamantes em um mercado de pulgas. No Reino Unido, uma mulher foi a um mercado de pulgas e acabou comprando um anel por 10 libras. O que ela só foi descobrir décadas mais tarde era que o anel considerado uma bijuteria era, na verdade, um diamante branco de 26,27 quilates e avaliado em 350 mil libras. Até hoje, não se sabe a origem da joia ou como ela chegou até aquele mercado de pulgas. Mas o que se sabe é que no ano de 2018, o anel foi a leilão, onde a proprietária do achado, Jessica Wyndham, esperava ansiosamente o dinheiro arrecadado da venda para que ela pudesse transformar sua vida, segundo ela própria. Afinal, quem não gostaria de fazer uma simples compra e, alguns anos depois, receber milhares de vezes mais o valor desta compra? Cartões de beisebol antigos. Novamente, a importância de conhecer cada centímetro da sua residência é comprovada. No ano de 2011, Carl Kistner estava fazendo uma limpeza no sótão até que encontrou uma caixa escondida. Ao abrir, ele ficou surpreso ao encontrar uma série de fotos que correspondiam a cartões esportivos raríssimos. Alguns especialistas que avaliaram a descoberta descreveram como o achado mais incrível da história de colecionadores de objetos esportivos e que seu valor poderia chegar até 3 milhões de dólares. Ainda no mesmo ano, Carl vendeu alguns deles na Convenção Nacional de Colecionadores de Esportes em Baltimore. Aquele foi o momento de os fanáticos por beisebol zerarem suas contas para adquirir um tesouro tão valioso como esse. E aí? Qual dos achados do vídeo de hoje você achou mais incrível? E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Universo Inteligente, deixar o seu gostei e ativar o sino para receber
todas as notificações e ficar por dentro de todas as curiosidades e descobertas mais incríveis ao redor do mundo.